Conselho Consultivo está reunido, hoje com a presença de António Gaspar, também Jorge Neto e Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos três a vossa presença neste Conselho Consultivo. António, começo pelo tema desta greve que está a decorrer durante esta semana, a greve dos portos. Parece-lhe justificável esta greve? Há motivos que justifiquem esta greve do ponto de vista de interesse nacional? Olá, Rui, bom dia. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, temos que reconhecer que a greve está legitimamente consagrada na Constituição Portuguesa, portanto, qualquer trabalhador ou qualquer grupo de interesses em termos do trabalho pode fazer a greve. A mim parece-me particularmente desajustada neste momento ao contexto nacional, uma vez que nós precisamos de facto de crescer, nós precisamos de criar riqueza. E a greve, segundo julgo saber, tem a ver diretamente com uma empresa que foi declarada insolvente, uma empresa de transportes marítimos do Porto Aveiro, e aí temos que ver claramente se a empresa é insolvente por incapacidade de gestão dos seus gestores ou se é insolvente por questões estruturais. É evidente se é insolvente por questões de incapacidade ou de incompetência de gestão, rapidamente têm que ser substituídos esses gestores por pessoas competentes. Se é por uma questão estrutural, quer dizer, o governo não pode, os governos, o Estado não pode ser, digamos, o guarda-chuva social de todas as empresas que estão insolventes. Para isso, digamos, hoje os níveis da dívida estão aos níveis que estão, então se o Estado fosse a correr com subsídios ou, digamos, de uma forma keynesiana a socorrer essas empresas que estão com dificuldades na sua vida, portanto, no seu processo de elaboração, não chegava, quer dizer, portanto, hoje tínhamos uma dívida que era 4 ou 5 vezes superior àquela que temos. Portanto, a meu ver, não se justifica esta greve, uma vez, greve geral, não é? Greve geral nos portos, porque, repara, o problema que está neste momento é um problema focado numa empresa no Porto de Aveiro que tem 60 ou 61, digamos, ativos, que tem problemas de insolvência, que foram declarados problemas de insolvência, e por solidariedade de todos os outros portos, menos o de Leixões, porque parece que os sindicatos, digamos, representativos no Porto de Leixões não serão os mesmos que estão representados nos outros portos, e acabam por causar, digamos, prejuízos enormes, não sei quantificar, já ouvi bilhões, já ouvi dezenas de milhões, não sei, mas seguramente muitos para a economia portuguesa, não só nas exportações, digamos, daqueles que querem exportar o nosso setor, que é hoje o mais dinâmico da economia portuguesa, que é colocar lá fora aquilo que produzimos, mas também nas importações, portanto, deslocando para portos, digamos, mais próximos, portos espanhóis, mas depois têm encargos adicionais, ou seja, para transportar as mercadorias depois de caminhão ou de comboio, mas com certeza de caminhão, dos portos espanhóis para, digamos, para Portugal, terá um custo acrescido e também terá um custo acrescido nas exportações. E mais, também digamos, na navegação de recreio, portanto, nos cruzeiros, o Porto de Lisboa, particularmente, que é escalado todas as semanas por 2, 3 cruzeiros, acaba por perder, digamos, esse foco. E mais, quer dizer, os armadores, amanhã, um porto que está em greve, os armadores perdem a confiança, quer dizer, e para voltar a escalar esse porto de novo, é preciso, digamos, conquistar a confiança. Nós já sabemos que em qualquer processo, desde que se perca a confiança, é muito, muito difícil recuperar outra vez essa confiança. Jorge Neto, isto leva-nos a uma questão. Os portos são estratégicos para a nossa economia, não só pela questão das importações e exportações, mas também pelo nosso posicionamento em termos geográficos, que nos permite, de facto, essa vantagem competitiva. Mas, de facto, tem faltado alguma estratégia de tornar competitivos os nossos portos. Sines talvez seja um exemplo um pouco à parte nos últimos anos, mas falta aqui uma estratégia global para tornar os nossos portos mais competitivos. Antes de mais, bom dia. Queria dizer que é a primeira vez que venho aqui a este programa. É com prazer que o faço. Queria também cumprimentar os convidados. Relativamente à questão que coloca, ela de facto é pertinente, porque eu creio que um dos problemas que recorrentemente se suscita no debate político em Portugal é o problema do mar e das sinergias que, enfim, o mar podem induzir, designadamente no que concerne à atividade económica, e obviamente os portos têm a ver também com isso. Eu creio que tem havido um déficit do ponto de vista estratégico naquilo que deveria ser um plano integrado para efetivamente aproveitar, desenvolver a nossa frente marítima e tirar partido naturalmente dos nossos portos. Recordo que em tempos idos o Porto de Sines foi considerado uma espécie de quimera salvífica da economia nacional, ainda no tempo do Estado Novo. Isso acabou por se revelar frustre e
um fracasso, porventura por alguma megalomania do ponto de vista da concepção do próprio projeto de Sines, houve até quem lhe chamasse um elefante branco, mas também por alguma falta de articulação do poder político relativamente àquilo que deve ser, a meu ver, a integração entre os portos e a rodovia e a ferrovia. No caso concreto de Sines, penso que o que falhou fundamentalmente não foi o porto em si, a sua localização, que, tanto quanto se sabe, é um porto de águas profundas que permite, de facto, navios de grande porte acederem ao porto. O que falhou, a meu ver, foi, de facto, as conexões do ponto de vista rodoviário e ferroviário que tornassem, de facto, Sines apetecível do ponto de vista da navegação internacional. Mas, voltando à questão que me coloca, eu creio, de facto, que é preciso fazer uma reflexão séria, uma reflexão aprofundada e uma reflexão sustentada sobre a capacidade portuguesa de aproveitar a frente marítima de que dispõe e de colocar os portos ao serviço da economia nacional, coisa que efetivamente não se verificou. E esta situação que agora se está a revelar, já agora se me permite, é porventura uma oportunidade também para fazer essa reflexão, de uma vez por todas, porque efetivamente a nossa economia não se compadece com situações deste tipo, particularmente na situação difícil que vivemos. Eu creio que isto é apenas um sinal, e não vou muito até à questão pontual de ter surgido no Porto de Aveiro, ter a ver com esta empresa ou com aquela. Eu creio que há um clima político favorável à conflitualidade social, que está no seu início, mas que naturalmente que vai ter uma espiral de crescimento este ano de 2012, não tínhamos sobre isso a menor dúvida. E isso é preocupante. Um país que está isso é preocupante. Um país que está com as dificuldades com que Portugal atravessa, um país que vive numa conjuntura económica extremamente difícil, não só em Portugal, enfim, na Europa e até no mundo, não é compaginável com situações destes cheias, que vão naturalmente afetar indelevelmente a economia nacional, as exportações, desde logo, que são absolutamente essenciais no momento em que vivemos, mas a economia no seu todo, o próprio emprego, e, portanto, fico de veras preocupado com sinais cada vez mais claros que surgem em todos os azimutos desta instabilidade, desta conflitualidade que eu penso que efetivamente está a crescer. E, aliás, eu direi mais, acho que o estado de graça deste governo, e as notícias recentes, para me ver, também são um sinal disso, o estado de graça deste governo terminou. Joaquim, que comentário lhe merece esta questão dos portos? Não, eu acho que já assistimos às greves dos maquinistas da CP, já assistimos à greve dos maquinistas do metro, já assistimos à greve dos pilotos da TAP, ou a ameaça de greve, e agora assistimos aos portos, era a peça que faltava, não é? E, portanto, percebe-se que há aqui uma estratégia, nomeadamente de uma determinada um conjunto de sindicatos agregados no meio sindical, mais afeta a um partido que supostamente não é o partido do quadro governante, nomeadamente o Partido Comunista, exatamente, o Partido Comunista, e, portanto, é assim que eles sabem lutar e é assim que sabem ter. Mas se nós virmos, é evidentemente que a greve é um direito que nos assiste, evidentemente que com certeza há coisas que poderão ser melhoradas, não digo o contrário, mas nós sabemos quanto é que ganha um maquinista da CP, sabemos quanto é que ganha um maquinista do metro, sabemos quanto é que ganha um piloto da TAP. E portanto, parece-me que estão longe da média nacional, tanto no setor privado como no setor público. E as regalias que atingem rapidamente. E todas estas áreas são extremamente sensíveis, nomeadamente para as empresas exportadoras que estão a competir lá fora e que a intransigência no mercado é de tal forma que eles não... o seu país está em greve, então arrumemos, vamos aqui a outra empresa que supostamente até tem um produto com menor qualidade, mas que nós vamos aceitar. Portanto, isto prejudica gravemente toda a economia. E repare que a estratégia, não é? Quer dizer, fomos já todo o setor dos transportes. E eu acho que Portugal tem que mudar a sua atitude. Nós já percebemos que temos todos que mudar. E ou somos agentes de mudança responsáveis, atentos e percebendo que as mudanças criam injustiças e por isso também as devemos apontar, não é? E sem qualquer receio disso. Mas a mudança é essencial. E, portanto, nós vamos ter que ter uma mudança em Portugal. Porque aquilo que chegamos até este ponto é absolutamente insustentável. E desse ponto de vista, acho que a responsabilidade de todos é interessante no caso do metro. Parece-me que o Norte está-se a portar, neste caso, melhor até do que o Sul, porque no caso do metro houve um caso que o metro do Porto não fez greve e o metro do Sul fez, e agora o Porto de Leixões tem. Não estou a dizer que seja o Norte a portar-se melhor que o Sul, mas
pelo menos está-se a notar ali uma certa responsabilidade que não está a notar relativamente a todo o país. E são exemplos de que, com certeza, muito difíceis, porque decisões dessas, repare o que é que são, uma greve geral para todo o metro, e o Porto diz, não, nós não vamos fazer greve geral. Ou uma greve geral para todos os portos, e o Porto de Leixões diz, não, eu não faço greve geral. Repare o combate interno que estas pessoas que tomaram esta decisão devem ter tido no seu agregado, nos seus sindicatos e tudo mais, para tomar esta decisão responsável, no meu ponto de vista. Joaquim, temos um conjunto de pontos na agenda, vamos passar para o segundo. António, ontem teve lugar mais uma reunião entre Angela Merkel e Nicolas Sarkozy para preparar a próxima Cimeira Europeia. A introdução da taxa Tobin, também o relançamento da economia, a redução do desemprego entre os jovens, ou dos jovens, foi alguns dos temas que estiveram em cima da mesa. Parece-lhe credível, comecemos pela taxa Tobin, parece-lhe credível avançar com uma taxa sobre os serviço financeiro, quando grande parte do mundo não vai avançar? Eu gostava de referir, em termos gerais, não acrescentaram nada, portanto, aquilo que se falou continua, já vem, digamos, da continuação de conselhos europeus e de encontros anteriores. Portanto, não houve nada de novo, houve um repisar, portanto, de um conjunto de preocupações, que têm sido as preocupações. Agora, digamos, eu gostaria de ver, de facto, era, de uma vez por todas, um caminho concreto, e, sobretudo, o caminho concreto relativamente ao Banco Central Europeu, que não é Banco Central, não é? Portanto, gostava que o Banco Central Europeu fosse um Banco Central que pudesse, digamos, manobrar a liquidez como qualquer Banco Central manobra e que depois pudesse, de facto, fazer aquilo que hoje toda a gente aponta, que é a intervenção nos mercados secundários e, quiçá, também nos mercados primários da dívida soberana dos países. Bom, relativamente à taxa Tobin, digamos, isso já é, digamos, não só de agora, mas é um tema que já se vem falando há muito tempo. Eu particularmente simpatizo com essa medida, por uma razão. A maior parte dos movimentos do mercado de capitais que se verificam hoje são movimentos especuladores. Quer dizer, são pessoas que especulam nos mercados, que estão aqui, sobretudo os grandes fundos, que estão hoje aqui e ao mesmo tempo já estiveram em Tóquio, estão aqui, vão para Nova Iorque quando abrir Nova Iorque. E eu acho que os movimentos especulativos nos mercados de capitais têm que pagar, tal como agora, enfim, parece que vai ser tomada essa decisão, pelo menos na Europa. Isso depois penso que é um efeito contágio, porque mais tarde ou mais cedo, se os outros mercados, digamos, de capitais podem ter a vantagem competitiva, sobretudo em Tóquio e em Nova Iorque, de não haver a introdução para já. Mas Londres também, é a maior praça financeira do mundo. Sim, mas Londres, repare, Londres neste momento está contra tudo o que, digamos, o duo francês e alemão tomem como medidas, não é? Se Londres ficar fora, acaba por reforçar ainda mais a dimensão e a vantagem competitiva de Londres como praça financeira. Mas repare, digamos, a principal bandeira que o primeiro-ministro inglês agitou para não aceitar, digamos, as conclusões do último Conselho Europeu foi justamente a defesa da sua praça financeira. Portanto, era essa, digamos, a grande bandeira que estava subjacente, portanto, à tomada de posição que os ingleses vieram a tomar e que se afastaram, digamos, do centro de decisão da Europa. Apesar de não estarem no euro, mas do centro de decisão da Europa. Portanto, eu vejo com bons olhos, de facto, que seja introduzida no mercado de capitais uma penalização aos movimentos especulativos, porque o mercado de capitais hoje, eu não tenho uma noção, digamos, exata em termos percentuais, mas não tenho receio de errar que se calhar mais de 90% dos movimentos de capitais que se fazem nos mercados são movimentos especulativos. Ora, são movimentos especulativos, têm só, digamos, como último objetivo fazer mais-valias. Ora, essas mais-valias, além daquelas que já estão previstas, portanto, digamos, de acordo com cada mercado de capitais, em termos das despesas normais que têm que pagar, terão que contribuir para, digamos, para uma situação especulativa que vão criar e que, repare, toda esta situação que temos vivido das dívidas soberanas e não só, foram provocados por movimentos especulativos. Portanto, eu acho bem, e estou de acordo, e sou partidário, que de facto essa seja uma das medidas. Agora, a outra medida principal é de facto tornar o Banco Central Europeu um verdadeiro Banco Central, que neste momento não é. E aí é que reside de facto a grande falta de confiança dos mercados, a grande falta de confiança daqueles que emprestam dinheiro
digamos, a Portugal, à Espanha, à Inglaterra, à Itália, à Grécia, a todos os países que fazem parte da Europa do euro, porque o verdadeiro Banco Central Europeu não é digamos, o Banco Central Europeu não é um verdadeiro Banco Central. Portanto, quando ele tiver as verdadeiras atribuições do Banco Central, então nessa altura a confiança retoma e com certeza que as taxas de juros irão ajustar justamente a esse nível de confiança. António, ontem houve um facto, ou teve lugar um facto que eu acho que é particularmente importante. A Alemanha emitiu dívida de curto prazo, mas pela primeira vez na sua história emitiu a taxa negativa. Ou seja, os credores pagaram para terem dívida alemã, ao mesmo tempo que também os bancos têm vindo a aumentar os depósitos feitos junto do BCE, o que significa que não emprestam aos outros bancos. Há aqui uma crise de confiança. Eu diria que sim, porque, repare, não só nós estamos a falar na União Europeia, mas veja o que acontece com o Banco Central Suíço. Portanto, já acontece há muito tempo com o Banco Central Suíço. Portanto, os investidores, neste momento, há uma grande instabilidade e eles preferem ter as suas aplicações, mesmo que paguem, eu não acredito, quer dizer, no fim devem ter, digamos, uma rentabilidade muito residual, mas irão ter uma rentabilidade residual. Mas mesmo que até tenham que pagar 0, qualquer coisa, para eles, esses investidores, é importante porque sabem que têm ali um ativo aplicado que não se vai desvalorizar. Portanto, e como a Alemanha é o bastião dessa confiança, naturalmente que acontece isso, como acontece com a Suíça. Aliás, a Suíça já acontece há mais tempo. Portanto, ter taxas negativas para grandes investidores que, num momento, digamos, de grande agitação nos mercados de capitais, sobretudo nos mercados de capitais, preferem ter o dinheiro não remunerado ou terem, então, que pagar uma taxa. É como nós, particulares, se tivermos um saldo num banco abaixo de um certo de montante, pagamos despesas de manutenção. Aqui é a mesma coisa, é pagar a despesa de manutenção por ter lá aqueles milhões entregues, digamos, à guarda do banco, que sabem que estão lá, mas que no prazo do vencimento da aplicação sabem que estão lá também e que não são, digamos, corroídos por qualquer digamos, acontecimento, sim, em termos financeiros. Jorge Neto, como é que faz a leitura deste mais um encontro entre Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, curiosamente sempre antes de uma cimeira europeia, tentando ditar algumas regras, e também esta crise de confiança que se tem vindo a acentuar? Bom, eu tenho para mim que a concepção da Europa informou de um erro no início, que foi o não ter concebido a Europa no plano político. Eu penso que se avançou em 57, os founding fathers da Comunidade Económica Europeia, e mesmo antes da Comunidade Europeia do Carvão e Aço, numa perspectiva muito vocacionada para a pacificação da Europa, a seguir à Segunda Guerra, com uma vertente muito marcada do ponto de vista económico. Foi essa, de facto, a matriz genética da Comunidade Económica Europeia e até da Comunidade do Carvão e do Aço anteriormente, mas do ponto de vista político não houve uma concepção, enfim, de uma união política. E, portanto, a Europa foi construída, ao meu ver, com alguma deficiência, desde logo do ponto de vista com a chamada perna económica, que foi a primeira mais visível, mais tarde com a monetária, mas a perna política nunca foi construída e, portanto, acho que falta esse pilar à Europa para ela ser sustentável e para ela ter, de facto, perspectivas de futuro. Dito isto, neste momento o que se verifica é a tentativa, e já há várias vozes a pronunciarem-se nesse sentido, de procurar suprir esta lacuna do ponto de vista da construção europeia. Muita gente defende o federalismo, alguns até que não o defendiam no passado, mas perceberam finalmente, de facto, para os mercados se integrarem, para a Europa funcionar, para ela ser sustentável, tem de facto de ter, enfim, uma perna política ativa. O que se me afigura destes encontros da Merkelzy, da Sarkozy e da Merkel, chamado Merkelzy, exatamente, essa é a expressão que os mercados Merkelzy, eu penso que isso é uma decorrência exatamente dessa vulnerabilidade da Europa, da inexistência da Europa no plano político. Fala-se muito que não existem grandes líderes europeus como existiam no tempo de Kohl ou de Mitterrand. Isso também é verdade. De facto, não há líderes fortes na Europa que assumam a liderança, ou do tempo do Delors, enfim, que é, digamos, a referência máxima do ponto de vista da construção europeia. E, portanto, eu acho que e não sou contrário, ao contrário que dizem até de algumas personalidades da nossa praça, eu não sou contrário a estes encontros entre Merkel e Sarkozy, porque se nota que efetivamente há um impasse, há uma inércia, há uma incapacidade dos líderes europeus
de levarem à frente enfim, o projeto europeu, de conseguirem a integração e de superarem as suas divergências e as suas discrepâncias. E, portanto, acho que este encontro, fora, digamos, do quadro institucional da União Europeia, que é um encontro, enfim, um pouco atípico, mas que de alguma forma está a conduzir, digamos, o motor hoje da Europa, que são estes encontros regulares, prévios às cimeiras europeias de Sarkozy e de Merkel, a meu ver, são positivos, porque mesmo que não conduzam a resultados palpáveis, como há pouco dizia, é verdade. Eu gostava também de sublinhar que a Europa tem sido construída sempre com, que já dizia o Jean Monnet, com pequenos passos. E, portanto, pouco a pouco, admito que esta possa ser, enfim, a única saída para conseguir superar a situação difícil que a Europa se encontra. Quando olha em perspectiva, parece-lhe que esses passos têm conduzido a algum Penso tempo? que de alguma forma sim. Claro que nós ficamos sempre um pouco, se calhar as expectativas são muito elevadas e ficamos sempre um pouco desiludidos com os resultados destes encontros e depois da cimeira. Mas eu penso que, apesar de tudo, alguma coisa tem sido feita. Quer dizer, há um esforço, enfim, notório, a meu ver, de criar as condições para estabilizar a Europa, designadamente do ponto de vista orçamental. Enfim, esta focalização agora na questão da regra de ouro, enfim, dos 0,5% do PIB em termos de déficit estrutural, parece-me que é uma medida positiva, vai ao encontro daquilo que é necessário, que é criar finanças públicas sãs para poder desenvolver a economia e, portanto, são passos que são positivos. Agora, são curtos, naturalmente, nós gostaríamos que isto avançasse mais e, sobretudo, como dizia o Sarkozy ontem, que fosse mais rápido, porque o problema da Europa é exatamente esta falta de sintonia entre os mercados e a reação política. A reação política é sempre muito tardia e os mercados já não se compadecem com essa reflexão demasiado aprofundada e com essas divergências da Europa. De qualquer forma, apenas para concluir, eu concordo com a perspectiva que há pouco referiu, enfim, de alterar o papel do Banco Central Europeu, mas também compreendo um pouco a posição dos alemães, que muitas vezes são causticados na análise fria feita pelos políticos, nomeadamente os políticos do sul da Europa. É bom não esquecer que há aqui uma diferença cultural entre os países do norte e do sul da Europa que os últimos 30 anos revelam. Nos últimos 30 anos nós verificamos que os países do norte da Europa, a Holanda, a Finlândia, a Suécia, a Alemanha, eram países onde se verificava o facto que a inflação era sempre mais baixa, onde as moedas valorizavam, onde havia mais equilíbrio nas finanças públicas. E do mesmo passo verificámos no sul da Europa os chamados profligates, ou os países do sul, aqueles que desperdiçavam recursos. Vimos a Espanha, a França, a Itália, a Grécia, sempre com inflações elevadas, com desvalorização da moeda, enfim, com desequilíbrio nas finanças públicas. Este problema cultural de uma certo rigor, de uma certa disciplina do norte, por contraposição a um certo esbanjamento e um certo descontrole do sul da Europa, é um problema cultural que já vem de há muito tempo, não é de agora. Aliás, basta ler o Vítor Bento, que refere a essa matéria, para percebermos isso. E, portanto, há na cultura alemã, na política alemã, esta preocupação de que o abrir, enfim, o dar guarida àquilo que é a pretensão dos países da Europa, designadamente no acesso ao crédito, no financiamento das suas economias, pode constituir um estímulo a esta cultura tradicional de um certo laxismo e de uma certa displicência na gestão da coisa pública. Isso só vai ser feito em contrapartida de algumas regras. Exatamente. E o que a Merkel pensa, e os alemães em particular, que são os contribuintes que dizem não queremos pagar com os nossos impostos o laxismo dos outros, é que primeiro se escore, enfim, o edifício das finanças públicas dos diversos Estados da União Europeia de uma forma segura e estável, para depois, então, sim, poder introduzir algumas alterações, nomeadamente do ponto de vista do Banco Central Europeu e, enfim, não só naquilo que referiu, mas também nos próprios Eurobonds, que, enfim, o próprio Sarkozy já referiu, mas que efetivamente se entende que tem que vir uma fase posterior. Primeiro é preciso escurar o edifício das finanças públicas, evitar que esta situação de laxismo e displicência que os últimos 30 anos revelaram se mantenham e depois disso estar efetivamente assegurado do ponto de vista orçamental, então aí é chegado o momento de alterar a filosofia de atuação do Banco Central Europeu. E eu penso também, isto agora é a minha opinião, que seria desejável então aí que se avançasse de facto do ponto de vista político, para uma união política, porque tenho para mim que se não houver de facto um aprofundamento de uma união política na Europa, eu penso que não é sustentável a médio e longo prazo a União Europeia. E vou explicar porquê. Porque as divergências, as discrepâncias, a falta de harmonia em diversos setores é de tal ordem que não creio que seja possível conseguir a integração europeia e manter este bloco económico se efetivamente não houver, no plano político, uma entidade que, enfim, com força coerciva,
para implementar as políticas da União Europeia. Não acredito que isso seja possível. Joaquim, que comentário lhe merece esta questão e também a questão que há pouco falávamos dos bancos que parecem ter cada vez menos confiança nos próprios bancos vizinhos? Claro. Não, eu relativamente ao encontros Merkel e Sarkozy, que tem sido uma novela e durante todo o ano temos estado aqui, como já comentávamos anteriormente, parece-me que há 3 questões sobre a Europa que ainda estão por responder. Uma é acelerar o processo de decisão política. Outra é a criação de emprego e outra é o crescimento económico. Portanto, estas 3 são básicas e essenciais, é como me referiram há pouco, quer dizer, ou com uma maior união política, ou um caminho para um federalismo, mas tudo isto tem que ser tomado. E parece que, realmente, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, a Europa tem andado com paninhos quentes para não ofender o Norte, para não ofender o Sul, para não ofender o Oeste ou o Oeste. E isso não pode acontecer. A política que tem sido seguida até agora tem sido disciplina fiscal para os do Norte e os mais ricos e austeridade orçamental para os do Sul. Também não vai levar a crescimento económico. E depois temos sempre aquelas questões das eurobonds ou de taxas de transações financeiras que, no fundo, é água mole em pedra dura, tenta dar que fura, como dizia um jornalista que escrevia num diário, num periódico ainda ontem. E realmente parece-me que são estas as questões que estão na mesa eu não vejo com muita, como dizia, com muita animosidade, por exemplo, os encontros sempre de Merkel e Sarkozy. Quer dizer, eu aí penso que é um bocadinho demais, não é? Já chega. Quer dizer, penso que a Europa é a Alemanha e a França, como é que é isto? Eu lembro que Portugal foi genial numa negociação de quadros de fundos comunitários há uns anos atrás, em que os nossos parceiros não queriam nada connosco, os parceiros a Espanha ou a Itália, não sei o quê, e então Portugal foi criar alianças para a negociação junto do leste europeu. E foi bem sucedida. Infelizmente não estamos a aplicar os fundos como gostaríamos e não temos capacidade para tal. E estamos a desperdiçá-los. Mas a última negociação foi feita assim. E parece-me que essas concertações, e parece-me que este diálogo entre os países de pequena dimensão, países do Sul, é benéfico. Mas é algo que está completamente afastado. É que está completamente afastado. Portanto, nós temos, vamos lá, 2 potências que falam, que supostamente se entendem ou se vão entendendo, e depois alguns países vão-lhes dando uns bilhetinhos. Aqueles que estão mais próximos da Alemanha dão um bilhetinho, olha, leve lá este recado. E aqueles que estão mais próximos da França levam este recado. E portanto, isso não é sustentável. Colocar aqui um ponto na sua linha de raciocínio, que é que papel no meio disto tudo é que fica para o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso? Não, eu acho que tem sido exatamente por ser um homem do Sul e por ser um homem dos Mediterrâneos que faz com que não tem... com que os países do Sul se sintam mais ou menos identificados por estar lá alguém. Mas parece-lhe que por estes dias é mais do que uma figura meramente decorativa. Se não acontecesse isso, eu penso que Durão Barroso deveria ter sido mais exigente na independência, na autonomia da Comissão e na imposição de determinadas políticas e ideias que a Comissão tem vindo a desenvolver, não agora, mas no começo do seu primeiro mandato. Portanto, eu penso que o seu primeiro mandato foi um mandato um pouco de chá e simpatia relativamente a muitos países da Europa e só agora no segundo mandato, aliás, isto passa-se um bocadinho também sempre nas presidenciais em Portugal. O primeiro mandato do Presidente da República é sempre uma pessoa muito simpática, o segundo é quando cria factos políticos à séria. E isto eu penso também aconteceu com Durão Barroso, porque apostava na recandidatura. E por isso hoje eu penso que o Durão Barroso é um Durão Barroso muito diferente do primeiro. Agora já vai um bocadinho tarde, porque a Europa necessitava, sobretudo, desse aprofundamento político entre os Estados-membros no primeiro mandato. Era urgente. Seríamos muito mais fortalecidos, nomeadamente para a capacidade de decisão, neste momento. Relativamente à questão dos bancos, ainda não sei se vamos a tempo, mesmo no último. Não, a desconfiança é enorme e quem apaga a fatura mais são todos os que têm crédito, os spreads dos bancos evidentemente aumentam, a desconfiança, portanto, o mercado interbancário não está a funcionar. E não está a funcionar, e mesmo em Portugal, com o aval do Estado português, não está a funcionar. Isso é gravíssimo e perde a economia toda. Arriscaria certamente um tema que vamos continuar a falar nas próximas semanas. Joaquim Biancar de Curos, António Gaspar, Jorge Neto, agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Conselho Consultivo que amanhã regressa com outro tema. É
É o ponto final neste Primeira Hora, que regressa amanhã, pontualmente às 8 horas da manhã. Acompanhe no Económico TV a partir das 15 horas a audição parlamentar com o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Nós regressamos amanhã, pontualmente às 8 horas. Aproveite este dia.